Olá, tudo bem? Estamos aqui para a nossa sexta aula do nosso curso de evangelização e cuidados com pessoas com hábitos escravizadores. Nós vamos trabalhar nesta aula sobre o significado, sobre o que são hábitos escravizadores. Até agora, em nosso curso, nós já trabalhamos temas que fundamentam teologicamente a nossa posição para a evangelização e o acolhimento de dependentes químicos e pessoas com hábitos escravizadores. Em nossa última aula, nós falamos da crise que o homem se encontra e como o processo e a progressão do uso de substâncias se dão. Mas também temos que ter uma visão importante sobre o que é vício. Portanto, a proposta desta aula é redefinir, dentro do que compreendemos secularmente, a palavra vício e propor um significado baseado nas Escrituras. O vício é definido nos meios seculares como necessidade e uso compulsivo de uma substância que forma hábitos, caracterizada por uma tolerância e por sintomas fisiológicos bem definidos após a abstinência. A ideia secular sobre a definição de vício ou adicção remete ao uso persistente, compulsivo de uma substância reconhecida pelo usuário como sendo nociva a si. Diante disso, é necessário e fundamental para alcançar o nosso objetivo, como já exposto anteriormente, compreendermos a doutrina do homem e do pecado. Sendo assim, temos que ampliar a nossa compreensão sobre a ideia do que é o vício, pois não é simplesmente um comportamento compulsivo. Ed Welch diz que vício já foi um termo usado para bêbado crônico, mas nas 2 últimas décadas a sua abrangência tem aumentado radicalmente. Hoje, a lista de substâncias e desejos viciantes é limitada apenas pela nossa própria imaginação. A palavra vício é muito mais abrangente e pode envolver pornografia, sexo, atos homossexuais, alimentação descontrolada, apostas, sono, televisão, internet, videogame, exercícios físicos, compras, descontrole financeiro, automutilação e, para citar somente aqui algumas. Todas essas situações e muitas outras podem ser incluídas na definição de vício. O vício em substâncias psicoativas ou em qualquer uma destas coisas citadas anteriormente tem a sua origem em um mesmo lugar e tem uma mesma motivação e uma mesma solução. O que muda é que pessoas diferentes procuram por coisas diferentes para satisfazer o mesmo anseio do coração. Talvez o vício em substâncias psicoativas, como drogas e álcool, seja um incômodo maior porque os seus efeitos destrutivos são mais difíceis de esconder, aparecem mais rapidamente e parecem mais agressivos. O fato é que não importa qual seja o vício, estamos tratando de um único e mesmo problema, e o seu nome é pecado. Mais especificamente, o pecado da idolatria. Isso não deveria nos surpreender. Essa é a mensagem que, de alguma maneira, é pregada por toda a Escritura. Nós fomos criados por Deus para um relacionamento especial com Ele, um relacionamento de adoração, onde nós pudéssemos encontrar a nossa alegria, satisfação e descanso nele. Mas quando o pecado entrou no mundo e causou uma ruptura nesse relacionamento e uma rebeldia em nosso coração em relação a esse Deus, o homem que foi criado para ser adorador trocou a glória do Criador pelas coisas corruptíveis da criação. Como Paulo diz aos Romanos no 1º capítulo, essa é a natureza do homem, ser adorador. Adoração não é algo que acontece somente em encontros religiosos, é algo que acontece em todo lugar, onde o homem estiver. Mas o pecado cegou o coração em relação a Deus e tornou o homem centrado em si mesmo e adorador de si próprio. O homem vive consciente ou inconscientemente numa busca constante por uma ou duas coisas e frequentemente as duas, que é desfrutar de prazer ou fugir da dor. Tudo que deveria ser buscado em Deus como sendo nossa fonte de alegria e prazer, o nosso consolo e fortaleza, é buscado nas coisas desta terra. O grande problema é que as coisas desta terra não têm a capacidade de satisfazer a necessidade do nosso coração.
Porque nós somos criados para um Deus infinito, infinito em seu ser e infinito em seus recursos. O máximo que essas coisas dessa terra podem fazer e de fato elas têm a função de fazer isso, é nos dar um sinal, servir de apontamento para aquilo que finalmente é encontrado somente em Deus. E é nesta perspectiva que surge o vício, porque há aspectos de verdade naquilo que o viciado procura para si. Há de fato prazer, há ali um certo refúgio, mas ali somente apontamentos e sinais temporários do lugar final onde essas coisas podem ser encontradas na sua plenitude. Porque o efeito desses sinais, ele é temporário. O viciado voltará para satisfazer o seu apetite repetidas vezes, tornando a procura por aquilo um hábito. Mas depois de um pico de satisfação, há também uma queda. Quanto mais alto for o nível de satisfação buscado, mais funda também é a queda. E essa queda, inevitavelmente, leva a um estado de vazio maior e, frequentemente, leva à depressão. Para levantar o ânimo, ele retoma então essa busca e o ciclo se repete, mas agora por linhas cada vez mais baixas. E no processo de alcançar aquela satisfação pessoal, ou na busca por fugir da dor, coisas que são, na verdade, dois lados de uma mesma moeda, o viciado transforma aquele objeto de adoração no tesouro mais precioso do seu coração. Mas todo ídolo exige sacrifícios. Ainda que o pedido não seja verbalizado, o viciado entende que a sua relação com o ídolo precisa ser cada vez mais exclusiva se ele quiser receber os seus benefícios. Então, ele começa a se dispor a sacrificar as coisas que antes eram muito caras para ele. Porque agora tem alguém ou alguma coisa que prometeu entregar tudo o que ele realmente queria. Essa promessa não se concretiza, mas os sinais dela são muito reais. Então, ele clama, ele suplica para que dure um pouco mais. Porque aquela satisfação é tudo que importa para ele. Aquele ídolo é o tesouro precioso. E enquanto puder trazer satisfação ao mais importante Deus do universo, o próprio eu, ele buscará por isso. Como resultado, todas as outras coisas, e especialmente as pessoas, começam a perder a significação para se tornarem ou um facilitador ou um empecilho neste processo. E isso deixa um rastro de destruição e confusão que essa falsa visão da realidade proporciona. Por que ser tão enfáticos neste ponto? Por que falar de pecado, de idolatria e de adoração? Porque nós cremos que o problema do vício, da dependência química e de todo o rastro de destruição que isso causa na vida do homem, no círculo dos seus relacionamentos e na sociedade como um todo, tem a sua raiz na condição do coração do homem. A centralidade do problema do vício está centrada no problema do coração. Não se trata primeiramente das experiências e das condições externas do homem, embora elas possam servir de apoio. Não se trata de um desvio de um estado de normalidade. Se trata de um coração pecaminoso que ignora o Senhor e procura nas coisas da criação aquilo que somente o Criador pode proporcionar. Desta forma, é fundamental compreender esse ponto importante para alcançar o homem caído e para que a abordagem de pessoas escravizadas nesses hábitos não seja simplesmente um paliativo, mas possa até ser uma espécie de reorientação, mas será totalmente incapaz de causar uma real transformação. O problema do vício e da dependência em substâncias psicoativas tem o seu início não em condições externas, em coisas externas, mas em condições internas. Não está, num primeiro momento, relacionado a questões físicas, embora essas questões tenham o seu papel, mas está relacionado às questões da alma, do coração. Se compreendermos desta feita que nós temos esse papel primordial no alcance de pessoas com hábitos escravizadores, nós seremos, então, agora agentes da graça. E nós precisamos, através da pregação, da palavra, direcionar os homens, as pessoas, ao único que pode transformar os seus corações, o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Embora os efeitos do vício em substâncias químicas sejam mais visíveis e mais agressivos, o viciado em drogas não difere de um viciado em qualquer outra coisa.
As escolhas que os homens fazem, às vezes facilitadas pelo seu contexto externo, podem levá-los a ídolos diferentes. Mas os problemas são fundamentalmente os mesmos. Por isso, o Senhor nos ordena a pregar o Evangelho a toda criatura, independentemente do ídolo ao qual ele está amarrado. Não importa quão terrivelmente alguém tenha bagunçado a sua vida, a esperança no poder transformador do Senhor Jesus. É somente o Senhor Jesus Cristo quem pode levar o homem ao relacionamento com o Criador que um dia foi quebrado. E a igreja que Deus coloca como agente de transformação, como agente proclamadora, como ministro da graça para trazer a solução final em Cristo Jesus. O problema do vício tem suas raízes em problemas na alma. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Nós aqui terminamos esta 6ª aula do nosso curso e eu convido você para que depois também possa assistir a nossa próxima aula, que falará sobre a questão do vício e doença e também sobre recuperação ou transformação. Um grande abraço e até lá!